Viva, hoje é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, e temos connosco a Ana Sofia Ferreira, coordenadora do Gabinete de Apoio ao Consumidor da DECO, a quem agradeço desde já a presença. Nós hoje vivemos dias de grandes dificuldades, a olhar para os telejornais, para as notícias. Vê-se que há dificuldades para muitas famílias com os aumentos dos preços, da alimentação, o aumento dos juros para a compra de casa, os elevados preços das rendas das casas nas grandes cidades. São tempos em que se torna mais urgente a defesa dos direitos do consumidor. E a DECO publicou hoje o roteiro para sobreviver à crise, que aponta para 18 soluções. Eu começo por perguntar qual é o objetivo da DECO com este roteiro? Muito boa tarde, muito obrigada. Na verdade, este roteiro é um roteiro para sobreviver à crise e, embora tenha sido lançado neste Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, não é um roteiro para os consumidores, visa os consumidores, mas é um roteiro para os decisores políticos. Aliás, nós enviamos a todos os grupos parlamentares este mesmo roteiro, para que olhem para estas soluções e para uma implementação o mais rápido possível. Neste dia não podíamos deixar as nossas comemorações não podiam deixar de estar centradas nas dificuldades que as famílias enfrentam. E neste momento é óbvio que nós trabalhamos com o consumidor para que o consumidor no seu dia-a-dia, em hábitos de consumo e em atenção redobrada mediante algumas questões que surgem, nomeadamente ter atenção às questões das promoções, muito atentos aos preços, a verificarem os contratos, mas isso não é suficiente. Neste momento a ajuda ao consumidor não está na mão dele. E aquilo que nós temos verificado ao longo do ano 2022 e este início de 2023, aliás, já vinha anteriormente, não é? Nós passámos por uma situação de pandemia que teve circunstâncias muito extraordinárias, mas onde muitos consumidores que tiveram uma quebra acentuada de rendimentos não conseguiram ainda recuperar esse tempo. E aquilo que depois aconteceu com a guerra na Europa e a inflação galopante foi efetivamente um agudizar dos problemas. Mas neste ano 2022 e início de 2023 reparámos que os consumidores já têm uma multiplicidade de questões para resolver. É óbvio que existe a questão da prestação da habitação, do crédito à habitação ou da renda da casa, mas também já há a cada vez maior dificuldade nos supermercados para abastecer a despensa e o frigorífico de casa, para pagar as contas de serviços públicos essenciais e, portanto, há aqui uma multiplicidade de questões em que cerca de 74%, mais de 70% das famílias portuguesas atravessam dificuldades na gestão do seu orçamento familiar. Claro que alguns estarão numa situação mais difícil, aliás, 8% está já numa situação de crise, ou seja, com incapacidade para fazer face a todas as suas despesas. Destes 74% há situações diferentes, mas é uma percentagem de consumidores com dificuldades na gestão do seu orçamento e que, portanto, caminham para consumidores efetivamente economicamente vulneráveis, que é considerável. Estamos a falar, portanto, de uma grande franja da população que tem que fazer muitas contas para o dinheiro chegar para pagar tudo. E, na verdade, neste roteiro, aquilo que nós fizemos foi identificar áreas que são essenciais. Serviços públicos essenciais, energia, eletricidade e gás, água e resíduos e comunicações eletrónicas. Depois, habitação, como não poderia deixar de ser, o bem essencial, seja arrendada, seja habitação própria, e mobilidade. Porque, na verdade, aquilo que nós também sabemos é que os consumidores têm de se deslocar e temos assistido também no setor dos transportes públicos coletivos, para além, obviamente, da questão dos combustíveis e a utilização do veículo próprio cada vez mais cara, que é, aliás, uma fatia considerável do orçamento familiar, mas mesmo os consumidores que querem utilizar transportes públicos coletivos, há uma série de constrangimentos que enfrentam. E, portanto, as medidas, no fundo, foram baseadas nestes setores que são essenciais. E, no fundo, dizer, a questão da habitação. Na questão da habitação está a ser discutido um pacote com várias medidas. E, no fundo, aquilo que a DECO aqui salienta é a necessidade que sejam verdadeiros incentivos ao arrendamento acessível
e verdadeiros incentivos, verdadeiras ajudas, apoios no que respeita ao crédito à habitação. De uma forma simplificada, quando nós criamos programas de apoio, e nós muitas vezes vemos, mesmo em programas de apoio à habitação que existe a nível local, aquilo que nós verificamos são programas que são muito burocráticos, que a candidatura é muito difícil, existe muito pouca informação aos consumidores, e os consumidores, fica com eles todo o ónus de cumprirem todos aqueles requisitos, fora as exceções, que depois são inúmeras. E, portanto, quando criamos programas de apoio, temos que pensar que, efetivamente, se é dirigido a quem dele necessita, para não deixarmos de fora quem mais precisa, naturalmente que tem que existir estruturas locais aptas a ajudar os consumidores. E não só a dizer, existe o programa X e o programa Y que o vai poder ajudar. Outra questão, por exemplo, no crédito à habitação, e isso está a ser discutido, quando existe efetivamente mecanismos de apoio para os consumidores, e o ideal seria até, a nível de benefício fiscal, existir uma forma dos consumidores conseguirem deduzir aquilo que pagam de juros de uma forma transversal e sem grandes burocracias, mas na verdade quando se fala em declarações dos bancos, ou em necessidade de verificar a percentagem da taxa de esforço, este ónus tem que cair no banco. Não pode ser o consumidor que tem que pedir uma declaração, depois o banco não sabe qual é a declaração e fica 30 dias para responder, e responde com mais o pedido de um documento qualquer, e o consumidor, entretanto, já tem a prestação 200 ou 300 euros mais cara e anda neste circuito. Portanto, aquilo que muitas vezes nós tentamos, nos pareceres que damos e nos contributos que damos, porque conhecemos o consumidor que nos procura, é efetivamente estes programas têm que todo o ónus, se é necessário uma declaração da Segurança Social, se é necessário declarações fiscais, se é necessário, o consumidor tem que ter tudo isso das entidades. O ónus de emitir aquelas declarações tem que ser da entidade e não do consumidor em andar à procura onde é que arranja. Pronto. Para além, obviamente, das candidaturas, na habitação, por exemplo, no que diz respeito, e esta é uma questão que os consumidores nos fazem chegar, o combate à pobreza energética. Então são criados fundos, através do Fundo Ambiental, aliás, programas de apoio, que são meramente online, o que só aqui coloca uma franja da população fora, a menos que existam, lá está, as estruturas locais que apoiem os consumidores nestas candidaturas. Depois, existe uma multiplicidade de requisitos e de critérios. E, na verdade, aquilo que os consumidores nos dizem é, existem diversos entraves, muitas vezes não conseguem ou não é suficiente, e qual é que é, neste caso, a decisão do consumidor? Porque a fatura de energia já é elevada. Não aquecer, estou a falar em aquecer porque estamos agora a sair da altura do frio e do inverno, e no verão não conseguem arrefecer as casas. Portanto, os consumidores, no fundo, está a ver a minha fatura de eletricidade. Se eu fosse ligar o aquecimento o suficiente para aquecer a casa, sendo que as nossas casas não estão preparadas, têm fugas fugas no sentido de desperdiçamos o calor, porque as janelas não estão bem vedadas e não há todo o conforto térmico que é necessário, era impossível pagar a eletricidade. E, portanto, também aqui, mais uma vez, nestes apoios para melhorias da habitação, é necessário que sejam apoios que sejam para chegar às famílias. Por exemplo, tivemos o Vale Eficiência, que termina agora as candidaturas no final de março, em que só metade deles é que foram atribuídos. E isto tem que nos fazer pensar. Já enviámos, aliás, ao Fundo Ambiental... Esses vales de eficiência era para fazer obras nas casas para melhorar a eficiência? Exatamente. Portanto, era no fundo um vale que era atribuído ao consumidor, podia ser para melhorias, por exemplo, janelas ou outro tipo de isolamento, ou então para adquirir equipamentos, por exemplo, ar-condicionado, para conseguir colocar que sejam eficientes, porque sabemos também que muitas vezes os consumidores têm equipamentos de aquecimento que são muito pouco eficientes, aquecem pouco e gastam balúrdios. E dava para diversas questões relacionadas exatamente com o combate à pobreza energética. E efetivamente aquilo que verificámos tem que nos fazer pensar, já fizemos chegar um conjunto de preocupações e de melhorias para futuros programas. E outra questão, por exemplo, este programa estava apenas para a habitação própria. Quem vive numa casa arrendada, mas quer, por exemplo, colocar um ar-condicionado, não pode. O senhorio não vai colocar porque não é habitação própria dele, o arrendatário não pode usufruir do vale porque é arrendatário, e, portanto, há um conjunto de consumidores que não pode sequer aceder ao vale.
Enfim, há aqui diversas questões na habitação, e linkando efetivamente com a energia, algo que defendemos há muito e agora enviámos novamente aos grupos parlamentares para que seja ponderado novamente, é a redução do IVA para 6%. Efetivamente, aquilo que nós verificamos aquilo que foi feito, e obviamente que todos os passos são importantes, mas atendendo às dificuldades dos consumidores, são muito aquém. Foi reduzido para a taxa, foi colocada a taxa reduzida do IVA na fatura só em determinados componentes e depois é só para quem tem uma potência contratada até 6, e depois é só até os 100 kW, enfim, com tanta exceção e tanto que na verdade aquilo é mais a linhas na fatura, que depois em pagamento, no valor total a pagar, para o consumidor é quase indiferente. E, portanto, tinha que ser efetivamente 6% em todos os componentes, 6% na fatura de eletricidade e gás. E agora vou dar um exemplo que é transversal a todos os serviços públicos essenciais. E a forma, e esta é uma preocupação que também passamos, a forma pouco estruturada e integrada com que estas questões são vistas. A tarifa social é diferente, e em alguns casos inexistente, em todos os serviços públicos essenciais. E, portanto, aquilo que nós estamos a falar é de consumidores que, em razão de serem beneficiários da prestação social ou terem determinados rendimentos baixos e, portanto, terem direito a este apoio, os consumidores têm nos setores, noutros não têm, uns são automáticos, outros têm que requerer, cada um tem os seus procedimentos. Efetivamente, isto deveria ser integrado de forma a que um consumidor que tem direito a tarifa social teria tarifa social em todos os serviços públicos essenciais. Na eletricidade temos uns critérios, no gás natural temos outro, na água nem sequer é obrigatório, portanto depende da adesão da entidade gestora, podemos ter uma entidade gestora na região X que tem tarifa social e ali no concelho ao lado não tem tarifa social. Desculpe, E isso não é... até para o Estado seria até uma poupança, porque há aqui uma série de redundâncias de serviços que deixariam de ser necessários e os funcionários ficariam libertos para fazer outras coisas, não é? Em tantas coisas, devem-se Naturalmente, gastar. aliás, os automatismos que foram criados para atribuir na energia de forma automática a tarifa social deveria ser aproveitado, uma vez que aquele consumidor tem os mesmos rendimentos ou tem a prestação social, portanto aquele consumidor é igual qualquer que seja o serviço e portanto os automatismos que foram criados poderiam ser aproveitados. E, por exemplo, também temos que atualizar, mesmo na eletricidade, onde efetivamente é o setor que tem mais abrangência em termos de tarifa social e que é de aplicação obrigatória e automática, mesmo aí o critério do rendimento, para quem não é beneficiário de uma prestação social, o rendimento de inserção social, complemento solidário de idosos, quem não está numa situação de desemprego, quando é apenas uma questão do rendimento, estamos a falar de um valor de cerca de, não chega a 6.300 euros por ano. Que pode ser aumentado em 50% por cada elemento do agregado familiar que não tenha rendimento nenhum. Mas estamos a falar, por exemplo, de uma pessoa, alguém que vive numa habitação e tem um contrato de eletricidade. 6.300 euros não chega por ano, dá cerca de 520 euros por mês. O salário mínimo está em 740. Portanto, este valor para a atribuição da tarifa social está completamente desfasado. Deveria ser atualizado. Portanto, era efetivamente necessário que mais consumidores fossem abrangidos. No mínimo, colocar um rendimento igual ao salário mínimo, porque sabemos que o salário mínimo, embora tenha sido revisto, atendendo ao custo de vida que atualmente temos, para bens essenciais, não é, enfim, elevado e há dificuldade na gestão. E, portanto, são estas situações. Por exemplo, a tarifa social de internet nas comunicações eletrónicas não responde às necessidades dos consumidores e temos de terem atenção que serviço público essencial são telefone móvel, fixo, internet e televisão. Portanto, devia ser criado um pacote simples, básico, acessível a todos os consumidores, em que o consumidor que não conseguisse ter um pacote mais complexo, pelo menos tinha aquele pacote simples ao qual poderia aderir. Mas esse pacote não se pode dizer que é só a internet, tarifa social de internet, com uma velocidade que dá para eu, enfim, abrir o e-mail e fazer mais umas coisinhas. Porque, efetivamente, os consumidores hoje têm necessidades diferentes. Necessidades que são enfim, reconhecidas pelo próprio Estado como sendo essenciais. Por isso é que é um serviço público essencial. E, por exemplo, aquilo que aconteceu com os aumentos das telecomunicações.
alertámos que efetivamente os operadores preparavam-se para aplicar aumentos brutais aos consumidores e que isto devia ser travado. É um serviço público essencial, existiram intervenções a nível da energia, eletricidade e gás natural, portanto as comunicações deviam também ser alvo de intervenção. Nada aconteceu, os consumidores foram confrontados com aumentos de 7,8% nas suas faturas. E, portanto, aquilo que acontece, e esses aumentos estão a ser aplicados desde fevereiro, março deste ano, consoante o operador, uns fizeram a partir de fevereiro, outro a partir de março, mas, na verdade, os consumidores já estão a receber faturas mais elevadas. Grave é o facto de, ainda por cima, termos consumidores que estão sujeitos a um período de fidelização e a resposta que tem do operador é não pode sair, porque isto é uma mera atualização de preços que não dá lugar a rescisão por justa causa, digamos assim, sem aplicar qualquer penalização. Ora, isto não pode ser regulamentado com discussões acerca do período de fidelização, são importantes, mas neste momento o que os consumidores querem é que efetivamente aqueles aumentos não fossem possíveis, ou então que lhes fosse possível sair do contrato para contratarem um pacote mais acessível. E, portanto, lá está a necessidade, efetivamente, de aprendermos também com esta questão que surgiu este ano e pedimos ao Governo que venha regulamentar, que venha criar limites máximos de atualizações de preços e qualquer alteração acima disso tem que ser dada a possibilidade, é uma alteração contratual e o consumidor não é obrigado a manter-se no contrato. Enfim, são algumas questões que aqui se levantam também. Desculpe, nesta questão das telecomunicações foi curioso, porque eu li a Anacom emitiu um comunicado, as operadoras parece que se concertaram os valores do aumento e apenas uma operadora que tem uma taxa residual do mercado, uma cota muito reduzida, foi a única que não fez aumento. As outras concertaram-se. Portanto, eles têm posição dominante no mercado, fazem o que querem, não é? Aumentam como querem. Exatamente por isso, embora a Anacom tenha emitido uma recomendação, que mais não é do que uma recomendação, sem caráter vinculativo, à qual os operadores, os 3 principais operadores não fizeram efetivamente, não seguiram essa recomendação, emitiram uma recomendação para que tivessem cautela nos aumentos a aplicar aos consumidores, atendendo às circunstâncias que vivemos. Mas aquilo que verificámos é que todos aumentaram na percentagem de 7,8%, de forma transversal por todos os clientes. A única diferença foi que 2 operadores era a partir de fevereiro, um operador foi a partir de março, é uma diferença de mais mês, menos mês, todos fizeram isso. E o que é facto é que os consumidores já todos receberam, vamos entrar daqui a 15 dias em abril, e os meses passam e o consumidor já está a receber a fatura com o aumento. E, portanto, isto é que é efetivamente, e depois lá está, num setor onde não há uma verdadeira oferta social, naquele sentido em que temos o serviço universal que não responde às necessidades, uma tarifa social de internet que é efetivamente ineficaz, pelo menos existir um pacote de serviços simplificado, mas que fosse, digamos assim, a oferta para quem não pode aceder, não pode e tem direito a aceder a um pacote efetivamente acessível, passa a redundância, a todos. Mas mesmo nos transportes públicos, por exemplo, nos transportes públicos coletivos, aquilo que nós verificamos é que também não há uma tarifa social obrigatória a nível nacional. Temos efetivamente agentes, operadores, transportadoras que têm efetivamente, empresas de transporte que têm efetivamente tarifas sociais, e têm outras ofertas, dependendo de idade, jovem, sénior e tarifas sociais mediante o rendimento, mas está na disponibilidade. Uns têm, outros não têm, cada um tem os seus critérios. Efetivamente deveria existir, quem quisesse oferecer mais e até dar mais em termos de benefícios, ótimo, mas pelo menos uma tarifa social que fosse igual para todos os transportes públicos coletivos a nível nacional. Outra questão, a questão da compensação dos consumidores. Efetivamente, e aqui estamos a falar dos direitos dos consumidores, aquilo que temos assistido relativamente a algumas situações de greve. E, portanto, da perspectiva do consumidor, independentemente das questões inerentes à greve, e obviamente que isso não está em discussão, mas para o consumidor o que é que significou greves reiteradas ou, enfim, prolongadas? Aquilo que significou foi que tivemos consumidores que compraram um passe mensal e que praticamente naquele mês, não usufruíram do passe. Tiveram que vir de transporte privado, o carro, e tiveram que encontrar outras soluções. E estes consumidores não foram compensados nem reembolsados em qualquer quantia.
E é este tipo de situações que nós temos que pensar em qualquer serviço. Tratando-se de uma greve em que os trabalhadores pretendiam pressionar a entidade empregadora a aumentá-los, não faz efeito nenhum, porque os custos da greve ficam todos para os consumidores, para os clientes. A empresa, até pelo contrário, não tem aqueles. Para os clientes, ainda por cima, os clientes habituais, que são os clientes do dia a dia, que são aqueles que compram passe e que utilizam Sim, no dia a dia. Não é o cliente, por exemplo, turista que vem, não é? Compra 2 ou 3 bilhetes sim. para quando está cá, ou enfim, o bilhete de 3, 4 dias. Portanto, o cliente habitual, que é aquele que todos os meses compra, e isto para os consumidores tem um grande impacto. Muitas vezes nós podemos estar a falar é aquele consumidor, para além das despesas extra que vai ter, porque vai ter que arranjar alternativas, aquilo que na verdade nós vamos assistir é também aquele consumidor, é como o sentimento do consumidor, e enfim, falando como os consumidores muitas vezes desabafam connosco, é dinheiro deitado ao lixo. E neste momento não se pode deitar. Quem diz assim, eu comprei um passe mensal e só consegui utilizar, olha, houve uma semana que não utilizei dia nenhum, na outra semana só utilizei 2 dias. E, portanto, isto para o consumidor é naturalmente uma situação muito complexa. E por isso, as compensações aos consumidores devem ser olhadas também, e nós colocamos essa questão também, mesmo no que diz respeito à água, e a energia está um pouco mais, o regulamento de qualidade de serviço e de relações comerciais, um pouco mais, digamos assim, robusta no que diz respeito às compensações. Quando nós muitas vezes estamos a falar destes serviços, são serviços públicos essenciais, então por maioria de razão, quando há ineficiência e incumprimento, o consumidor deve ser compensado. Se o consumidor esteve privado do serviço, o consumidor deve ser reembolsado no tempo proporcional ao que esteve privado de serviço. E estas compensações devem ser automáticas, devem ser compensações previstas, não é? Não se vai dizer ao consumidor agora recorra a outros meios para dizer os danos que teve e pedir uma indenização pelos danos. Não é isto, não é? Aquilo que se pretende é efetivamente que exista. Portanto, se existiu efetivamente X dias em que o serviço não foi prestado, então o consumidor tem direito a compensação X, reembolso na percentagem tal. E, portanto, isto é que são compensações automáticas. As compensações são muito importantes, não só por uma questão de equidade e justiça, mas principalmente porque, efetivamente, todo o dinheiro gasto neste momento para os consumidores tem impacto. E, por isso, os consumidores, se gastaram dinheiro num serviço que não estão a usufruir, devem ser reembolsados. E falando da alimentação, a questão da alimentação. Hoje em dia, enfim, aquela ideia que é quase assustadora, mas que alguns consumidores já estão a viver, que é ir ao supermercado não pode ser um luxo. Quando nós vamos comprar bens essenciais para a alimentação, não pode ser visto como um luxo. E, portanto, quando já temos consumidores que fazem contas à quantidade e àquilo que podem e não podem comprar, dentro daquilo que estamos a falar de padrões de consumo absolutamente razoáveis, portanto, aquilo que é necessário, é obviamente preocupante. E temos que pensar que se há uma franja da população que efetivamente sente estas necessidades, é porque, enfim, os preços estão muito acima daquilo que é a capacidade média dos consumidores para pagarem. Portanto, os consumidores, aquela ideia dos consumidores de antes trazia um carrinho cheio, agora trago meia dúzia de coisas e deixo lá o mesmo dinheiro. E efetivamente é necessário criar o Observatório de Preços, mas colocá-lo a funcionar. Um Observatório de Preços que fiscalize a evolução dos preços, para evitar situações, por um lado, de especulação e, por outro lado, também para controlarmos as práticas comerciais. Aquilo que nós assistimos também na distribuição. Deixe-me só, em relação ao Observatório, a Ministra da Agricultura anunciou a semana passada, julgo eu, a criação de um observatório, mas penso eu que é só para os produtores, para a área da produção, não abrange a distribuição, a parte da comercialização, que é onde o consumidor tem o impacto todo, não é? Exatamente, e claro que nós percebemos, e é importante que toda a cadeia funcione para que chegue ao consumidor final com qualidade e a preço acessível. E, portanto, há necessariamente apoios que podem ser necessários a nível da produção, a nível da distribuição, a nível do transporte. Toda esta cadeia é necessário que estejam representados, mas é necessário que estejam representados todos, é isso que efetivamente dizemos, e essa é a nossa preocupação, inclusive os consumidores. Um observatório de preços que faça a fiscalização da evolução dos preços tem que ter todas as etapas, não só a produção, mas
toda a etapa, a cadeia, até chegar ao consumidor, e os próprios consumidores, a sociedade civil tem que estar representada, tem que ser membro desse observatório. Os consumidores, a distribuição, os produtores, as transportadoras, todos devem estar representados de forma a que se consiga criar critérios e criar uma fiscalização objetiva que permita chegar a conclusões. E as práticas comerciais que há pouco falava. Aquilo que nós temos na alimentação, temos, enfim, várias questões relacionadas com as promoções, mas agora vamos nos centrar na questão da alimentação. Na alimentação, o preço de referência para bens perecíveis ou alimentares é 15 dias anteriores. Ou seja, para aplicar uma promoção, o preço de referência é aquele que foi praticado nos 15 dias consecutivos anteriores. Mas aquilo que nós vemos, na verdade, já são promoções em cima de promoções e campanhas em cima de campanhas, e aquilo que nós percebemos é, aquele produto, na verdade, anteriormente custava X euros, agora está com 30% de desconto, mas custa X mais 3. Ou seja, na verdade, os consumidores são muitas vezes levados a aproveitar campanhas, mas estão a comprar o produto ao mesmo preço ou até ligeiramente mais caro. E é este tipo de fiscalização que tem que ser feita. Nós compreendemos a dificuldade da entidade fiscalizadora, que aliás tem feito um trabalho até recente relativamente a verificar, por exemplo, a diferença entre aquilo que é fixado nas prateleiras e aquilo que é cobrado ao consumidor, que é uma prática ilegal, mas percebemos que efetivamente nas vendas com redução de preço, nas promoções, é muito complicado. Se não existir efetivamente este observatório e esta fiscalização da evolução de preços, não vamos conseguir chegar a conclusões, pelo menos com os recursos que existem e com aquilo que está, enfim, disponível, que é possível, melhor dizendo, para a entidade fiscalizadora, para chegar à conclusão de se estas práticas por parte da distribuição são práticas comerciais corretas ou desleais. E, portanto, temos que ter isso em consideração, porque muitos consumidores também já chegaram a esta conclusão. Aliás, outra questão é as campanhas promocionais. Mais uma vez, as campanhas promocionais não podem ser campanhas que têm tantos critérios, tantos requisitos e tantas exclusões, sendo que é preciso ir ao site ou, enfim, ler todo um tratado para perceber quais são todos os critérios, que os consumidores, na verdade, muitas vezes fazem as compras já pensando que vão usufruir de um determinado benefício, ou na gasolina, ou em compras, ou um desconto direto, e depois quando chegam à caixa para pagar é que percebem que não. Faltou o requisito X, ou está na exclusão Y, e já não dá. E, portanto, este tipo de situações devem efetivamente ser, enfim, fiscalizadas, penalizadas, porque os consumidores acabam por, paralelamente à subida de preços, viver nesta situação que lhes causa naturalmente também prejuízos. A maioria dos consumidores, se calhar, está ali na caixa e agora dizer que não fico com nada ou dizer que metade afinal não levo agora, levo depois, não faz isso e acaba por ter aquele esforço financeiro e não usufruir do benefício. E, portanto, é necessário efetivamente que estas práticas sejam fiscalizadas para evitar situações em que os consumidores são... outro exemplo que vou dar na alimentação, que também está, e aliás, este está como reforço, porque há um ano atrás tínhamos enviado ao Governo esta nossa preocupação. A questão da reduflação. O que é que acontece? As marcas, para além de subirem os preços, ou até podem fazer uma campanha a dizer a nossa marca resistiu à inflação e não subiu, mas na verdade o que é que fazem? Reduzem a quantidade das embalagens. Nós temos aqui alguns exemplos que alguns consumidores nos fizeram chegar e fotografias de embalagens que eram 500, passaram para 450, já estão em 400, ou era 400, passou para 370. A embalagem mantém-se exatamente igual, mas traz menos produto. Eram 6 postas, agora são 5, ou eram 20 doses, agora são 18. E, portanto, o que é que acontece? O consumidor não é alertado. A DEC defende que nestes casos deveria ser obrigatório, como aliás é em alguns países, que a marca, mantendo a mesma embalagem, fizesse a referência. Esta embalagem era de 500 gramas, passou para 450, tem menos 50 gramas. Para pelo menos o consumidor receber essa informação. Nós sabemos que o consumidor deve fazer a comparação de preços com base no valor unitário, por quilo, por unidade. Mas, na verdade, os consumidores que estão habituados a adquirir o produto olham para o preço final, sabem que leva 500 gramas e vão adquirir. E só passado algum tempo é que percebem, espera, a embalagem já tem 400, mas é igual.
não é? E, portanto, aliás, nós tivemos uma marca de manteiga que houve uma parte em que ainda existiam a 450 e a 400, a embalagem era igual e o preço era o mesmo. Lá está, porquê? Porque a ideia era não informar que, enfim, a embalagem era igual, mas trazia menos. Então era, o consumidor se tinha sorte e agarrava na de 450, ainda trazia a de 450. O que lá chegava e não tinha essa sorte, trazia a de 400. Portanto, ou seja, existem estas práticas que efetivamente é necessário sejam verificadas. Enfim, obviamente que isto é paralelo à questão dos preços e da evolução galopante destes preços, mas que lá está, se não existir esta fiscalização da evolução, todas as medidas podem ser criticadas, mesmo uma intervenção a nível da fixação de preços máximos, ou enfim, fixar margens de lucro máximas, portanto, mexer aí. Se não existir efetivamente um fundamento e critérios, facilmente podem ser medidas atacadas. Mais ainda, se não tiver como base, digamos assim, uma informação, aquilo que acontece é não vamos conseguir ter a certeza se vamos chegar ao consumidor a ajuda que é necessária com medidas avulsas, não é? Isso, aliás, aconteceu em Espanha, que apesar de tudo teve medidas que, aliás, a questão do IVA, por exemplo, na energia, que foram positivas, mas algumas medidas, exatamente porque foram lançadas com o objetivo de ajudar, mas que estão a ter um impacto muito baixo. Porquê? Exatamente porque foi feito de uma maneira, mas depois o mercado dá a volta de outra maneira e acabam por não ter o impacto necessário. Porque se disser, agora se subir isto, acontece aquilo, mas não pode subir aqui, mas não pode subir ali, se não percebemos bem a evolução do preço, aquilo que acontece é facilmente se diz, foi aqui, foi nos transportes, foi na produção, foi ali, e depois quando vamos ver, se calhar o efeito prático que isso tem para o consumidor é baixo, não é? Portanto, e obviamente que aqui, e no que diz respeito à produção, essa não é obviamente aqui o foco da nossa conversa, mas como nós dizemos, obviamente que aqui o objetivo é que todos possam ser ajudados na medida daquilo que é necessário. E, portanto, percebemos naturalmente que existe aqui situações em que é necessário mesmo da parte da produção, ou enfim, outro tipo de incentivos que possam existir. Mas exatamente por isso é que também devemos ver se há esses incentivos e se está tudo a funcionar, então porquê que o preço para o consumidor está, aliás, na alimentação acima da inflação? Não é? Estamos a falar de uma inflação de 8% e o preço, a inflação nos bens alimentares acima dos 20%, não é? Temos que Sim. perceber. É. São medidas muito importantes e hoje é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que importa que os políticos tenham em conta. Vamos esperar que eles leiam as propostas da DECO e que resulte daí um benefício para todos. Resta-me agradecer a Ana Sofia Ferreira, a coordenadora do Departamento de Apoio ao Consumidor da DECO, pelo seu contributo aqui, pela sua disponibilidade para falar connosco. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Até à próxima. Até à próxima.